Oi pessoal, meu nome é Marcela e esse é o Papo do Futuro. Eu fiz esse vídeo para compartilhar com vocês como foi a minha jornada de nômade e o que eu aprendi nessa jornada. Em 2016 eu resolvi largar toda a minha vidinha tradicional em São Paulo para viver uma vida de aventura, de descobrimento, né? Eu tinha uma vida muito boa em São Paulo, eu era estudante, eu estudava na Universidade de São Paulo, eu era super privilegiada, eu tinha uma vida de madame. Eu ia para academia, fazia pilates, fazia natação, não trabalhava muito, eu era professora, trabalhava só meio período. Todos os lugares onde eu ia de bicicleta, não tinha que lidar com o perrengue do trânsito de São Paulo. Então, apesar de eu viver numa cidade grande, eu tinha muita qualidade de vida, uma qualidade de vida invejável para muitas pessoas que vivem hoje na cidade de São Paulo. E eu também tinha uma qualidade financeira, uma vida financeira muito boa, porque eu ganhava o suficiente para conseguir manter todo esse estilo de vida e ainda conseguia viajar todas as férias que eu tinha. Eu tinha 2 férias por ano, né, como professora. Então eu tava assim na maior. Só que na época eu achava que o sistema era corrupto, que o capitalismo estava sugando toda a vida do meu ser e que a minha chefe estava me explorando e que eu era infeliz e que as pessoas em São Paulo eram infelizes porque tinha muito mais o que fazer nesse mundo, muito mais aventura para viver. Então eu resolvi largar tudo, vender minhas coisas, botar tudo que eu tinha na mochila e virar nômade. Eu tinha uma grana guardada e essa grana que eu tinha guardada eu resolvi não gastar. Eu resolvi manter essa grana porque eu pensei, quando acabar essa vida de nômade, eu vou querer construir algo para mim e vou começar construindo com essa grana. Então, eu viajei de uma maneira muito frugal. Eu trocava trabalho por hospedagem nos lugares onde eu ia e isso me possibilitou conhecer o lado B dos lugares, né? Eu não era exatamente turista aonde eu ia. Eu trabalhava com os locais, eu conhecia a vida dos locais e eu vivia de forma muito restrita financeiramente falando. Bom, então, nessa jornada, uma das coisas que me aconteceu foi que eu tive que fazer muito trabalho braçal. Carregar peso, trabalhar de faxineira, limpar banheiro, trabalhar de camareira, arrumar cama de hotel, varrer chão, lavar chão de cozinha, tudo isso eu fiz, porque agora essa era a minha nova profissão, né? Então eu experimentei o que é passar por essas profissões de baixo prestígio. E eu aprendi a ser grata pela condição que eu tive de estudar, de ter um ensino superior, de ter tido o privilégio de não ter passado por isso antes, né? De poder ter passado por isso de forma voluntária. E eu aprendi que esse tipo de trabalho, ele ensina uma espécie de garra para o indivíduo, porque eu não era uma coisa que eu queria fazer. Eu estava fazendo aquilo porque era a vida que eu tinha escolhido e eu estava lidando ali com as consequências das minhas escolhas, né? Tudo tem preço. E aí o preço de eu viajar o mundo inteiro gastando quase nada era que eu tinha que trabalhar no que aparecesse, nos lugares onde aparecesse, dormir em quarto compartilhado. E aí eu fui parar fui parar em lugares terríveis e ótimos lugares também. E um desses lugares que me ensinou muito e que eu nunca vou esquecer foi que eu fui trabalhar numa fazenda de cacau orgânico no sul da Bahia. E eu trabalhava na colheita, então o meu serviço era trabalho braçal com trabalhador rural. E pessoal muito simples, tá? Quase miserável. Famílias inteiras que moram dentro de uma casa de 4 metros quadrados, construída em pau a pique, com telhado apodrecendo em cima da cabeça. Essa é a condição das pessoas que moram nessa região e estavam trabalhando lá na roça.
E aí eu tava lá, caí do céu, trabalhando lá com esse pessoal. E caí do céu não, né? Porque eu não sou uma divindade, mas caí ali naquele lugar, trabalhando com aquelas pessoas e aquilo foi muito bom, foi incrível, assim, foi uma experiência maravilhosa. Por quê? Porque primeiro eu percebi que essas pessoas são muito pobres, muito simples, elas são felizes à sua maneira, né? Trabalhando num trampo braçal da porra e carregando peso e tal, eles eram felizes, eles desfrutavam de estar ali no meio do mato, de sentir aquele cheiro, de ver aquele monte de fruta. É, eles extraíam prazer de pequenas coisas, sabe? Uma jaca bonita, ou uma, uma árvore com formato estranho. E, e aí eu percebi que todo esse papo do Messias, de que, ai não, você não pode consumir o chocolate porque o povo tá lá trabalhando que nem um escravo e tal. E você não sabe de quantos escravos depende o seu estilo de vida. E todo esse papo do Messias, ele perdeu sentido para mim, né, naquele momento. Porque eu vi que os caras tinham qualidade de vida e que isso era uma decisão individual, né? O indivíduo decidia se ele ia viver uma vida de qualidade ou não. Isso não dependia do sistema, do cacau, do trabalho. E aí eu foi um banho de realidade, né? Porque eu era muito privilegiada e eu vivia reclamando da vida e achando que o sistema era uma bosta e que eu tinha que mudar o mundo porque eu sabia o que era bom, né? Então eu fui parar nesse lugar. E aí, nesses lugares, eu entrei em contato com crianças trabalhadoras, né? Crianças miseráveis e trabalhadoras. Então, eu encontrei crianças caçando. Uma vez eu encontrei crianças caçando no meio do mato. E aí eu perguntei para essas crianças, né? O que vocês estão fazendo? Ah, a gente está caçando pássaros. E aí eu perguntei, o que vocês fazem com os pássaros que vocês caçam? E aí essas crianças disseram pra mim assim, que elas comem, né? Elas comiam o que elas caçavam. E aí eu percebi a responsabilidade do que elas estavam fazendo ali, assim, a responsa que elas carregavam, porque elas estavam botando comida na mesa e elas deviam ter o quê? 10 anos, 8 anos. E aí eu eu imaginei o seguinte, eu fiquei pensando, que bom que elas podem trabalhar, né? Porque se elas não pudessem, ia ter menos comida no prato. Então, acho que é muito fácil ficar falando que trabalho infantil é crime, abandono de menor, é não sei o quê, se você não conhece essa realidade. Porque quando você conhece essa realidade, você percebe que graças a Deus que elas podem trabalhar. Porque se elas não pudessem, o que ia ser delas? Não é o Estado que ia ajudar elas, né? Porque o Estado nunca fez isso. E não se engane, o Estado executa com perfeição todas as suas funções. É que as funções do Estado não são as funções que você acha que são as funções do Estado. Eu entrei em contato com todas essas realidades diferentes, né? Com pessoas muito simples e tal. E eu também vivi um período de miséria na minha vida, enquanto eu estava vivendo de nômade. Porque eu resolvi que eu ia comprar um terreno para mim. Eu resolvi que com a grana que eu tinha guardado eu ia comprar um terreno. Então eu fiquei completamente descapitalizada. Eu fiquei no zero depois que eu comprei esse terreno. E aí eu fiquei no zero. Eu estava no sul da Bahia. A economia é muito devagar. Ela não tem muitas oportunidades lá. E eu tava com dificuldades de arrumar emprego, tava com dificuldades de fazer os meus negócios funcionarem, alavancarem. Então, eu tive momentos, assim, de extrema penúria, que eu racionava a minha comida, que
que eu racionava os meus produtos de limpeza, que eu não saía de casa, só ficava em casa para não gastar grana e tomava banho frio para economizar energia. Eu experimentei tudo isso que para muitas pessoas na região onde eu vivo é a realidade delas, é o dia a dia, não é nada novo, né? Eu vivi essa condição de miséria a partir de uma posição muito privilegiada, né? Porque eu estava miserável porque eu tinha comprado um terreno. E eu tinha que parar lá porque eu escolhi. Então, eu percebi que, mesmo naquela miséria toda, eu era muito rica. E, e eu aprendi que ninguém morre sem dinheiro. Ninguém morre por falta de dinheiro, sabe? Do chão não passa. Então, eu consegui virar minha própria mesa, consegui arrumar trampo, consegui fazer os meus empreendimentos darem certo. Juntei uma grana, refiz as minhas finanças, comprei uma bicicleta, que era uma coisa que eu queria muito e não tinha nem condições de comprar. Então, eu vivi tudo isso, né? E aí eu aprendi a valorizar a grana, porque até esse momento a minha grana tinha sido fácil, a vida inteira a minha grana era fácil. E aí, quando eu vivi esse momento, eu percebi que eu não queria mais viver sem grana, que não é legal viver sem grana. Mas antes de eu ter passado por tudo isso, eu pensava que o dinheiro corrompia as pessoas, e que era o mal do século, e que era o câncer da sociedade, e que o dinheiro não serve para nada, e que o dinheiro não compra felicidade. E aí, se você pensa isso, eu recomendo fortemente que você vá viver uma experiência dessas, como eu fiz, sabe? E aí pode ser que você mude de ideia, pode ser que você continue achando que o dinheiro não vale nada. Mas, pra mim, eu percebi que dinheiro era muito importante. Não só para ter um estilo de vida melhor e mais confortável, mas também para poder fazer as coisas andarem no mundo, dar vida para os meus projetos, ajudar as pessoas, por que não? E tudo isso, se eu não tivesse dinheiro, eu não podia fazer, né? Dinheiro é um recurso. O que você faz com os seus recursos? E aí eu aprendi a valorizar os meus recursos. Eu aprendi a valorizar meu tempo melhor, porque a única coisa que eu tinha era tempo, né? Então eu precisava focar no meu tempo, minha energia em fazer coisas que fossem me tirar daquela situação miserável que eu estava vivendo. Então eu fiquei uma pessoa muito intolerante à perda de tempo e comecei a relativizar muitas coisas, né? Eu moro num paraíso tropical. Eu tenho toda a beleza da Costa do Cacau para observar quando eu saio para correr. E então eu tava pagando preço pelas escolhas que eu fiz e eu não me arrependi, porque viver ali é muito bom. Outra coisa que eu aprendi foi o valor da rotina, né? Enquanto eu tava viajando por aí, eu percebi que eu ficava muito cansada se eu não conseguisse estabelecer uma rotina nos lugares. Então, eu estabeleci como tempo mínimo nos lugares 3 semanas. Então, cada vez que eu visitava um novo lugar, eu ficava pelo menos 3 semanas. Já cheguei a ficar 3 meses em alguns lugares, porque a minha vida era uma droga sem rotina, sabe? Eu não conseguia praticar exercício, eu não conseguia estudar, não conseguia ler, não conseguia me desenvolver sem rotina. Quando você vai para alguns lugares, as primeiras coisas que você tem que fazer é descobrir onde você vai comprar comida, descobrir onde é a farmácia, descobrir que lugar é bom para correr, qual academia é boa para malhar, sei lá. E tudo isso te passa a falsa impressão de que você está sendo produtivo, mas na verdade você está resolvendo problemas que você criou para si mesmo. Então, eu precisava ser produtiva, eu senti essa necessidade de pelo menos permanecer cuidando do meu corpo e da minha mente. Então eu precisava de uma rotina. E aí
Eu aprendi a valorizar a rotina que eu tanto reclamava em São Paulo, né? Que eu tinha uma vida toda regrada, o ano inteiro a mesma coisa e tal. E na verdade era isso que segurava as minhas coisas no lugar. Eu não fazia ideia do quão frágil era o meu equilíbrio em relação à dieta, em relação a esporte, meu equilíbrio emocional. Tudo isso era muito frágil. E eu percebi isso quando eu detonei minha rotina. E aí todo o resto foi por água abaixo. E aí eu tive que reconstruir toda essa disciplina, reconstruir toda essa sequência, esses rituais, né? Então, e finalmente eu aprendi que você é escravo das coisas que você possui, né? Eu tudo que eu possuía, eu carregava nas minhas costas, então eu sabia o peso que era possuir as coisas. E além disso, você tem que manter as coisas que você tem, né? Então, eu era muito livre, mas eu não podia ter absolutamente nada. Eu só podia ter roupa, o básico, só podia ter itens de higiene pessoal básico, porque eu não queria estar me preocupando em ficar carregando mil coisas, em ficar sofrendo com o peso das minhas posses, né? E, e também, não só no aspecto da bagagem, mas no aspecto empreendedor da coisa, é o seguinte, você é escravo das coisas que você cria, das coisas que você constrói, das relações que você mantém, de alguma forma, né? E tudo bem, é uma servidão voluntária, né? Você escolhe criar suas relações, você escolhe construir algo para si no mundo, mas você é eternamente servo delas enquanto elas existirem. E então, a liberdade absoluta, ela é sinônimo de não ter absolutamente nada. E aí eu percebi que isso não é uma vida cheia de significado, não era isso que eu queria para mim. Em algum momento eu tive que escolher se eu ia permanecer viajando e vendo paisagens lindas, ou se eu ia sentar a minha bunda em algum lugar e construir uma carreira, construir uma casa, quem sabe uma família. E eu decidi a segunda opção. Se você quer viajar ao mundo e ser nômade, como eu fiz, eu acho que você deve fazer isso. Eu acho que é uma experiência incrível e eu acho que você tem que fazer isso com muita sabedoria, porque talvez seja muito fácil permanecer criando problemas para si e resolvendo esses problemas conforme você vai mudando de lugar, sem construir absolutamente nada para o seu futuro, sem construir algo sólido onde você possa se apoiar quando você realmente precisar. Então, eu acho que nós millennials, especialmente nós, temos que pensar em planejar o nosso futuro, porque não vai ter ninguém que vai cuidar da gente. É muito mais complicado ser millennial do que ser baby boomer nos tempos de hoje, né? Porque a gente não vai se aposentar, a gente vai ter toda a inteligência artificial competindo conosco pelo trabalho. O mundo vai mudar, né? O mundo está mudando muito rápido. Então, eu acho que é importante pensar também no futuro, se você pretende chegar vivo ao futuro, né? Então, faça, mas faça com sabedoria. Pessoal, por hoje é só. Tchau, tchau.